gente, eu sou a Mina do De Livro em Livro e hoje eu vim mostrar pra vocês e falar um pouquinho dos livros que eu li no mês de junho. Não foram grandes leituras, não foram muitos livros, porque eu passei por uma ressaca literária terrível, mas eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre cada um desses livros que eu li e se eu consegui sair da ressaca. Vamos conferir agora. Que eu li no mês de junho foi A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é a quinta crônica. Inclusive eu já falei sobre ela aqui no vídeo de diário de leitura, tá aqui, onde eu falo um pouquinho sobre o que eu achei da crônica. E eu gostei bastante, os personagens continuam me empolgando. E a cada crônica que passa é incrível, que eu fico dizendo, nossa, essa é a minha preferida. Aí quando eu leio a crônica seguinte eu digo, essa agora é a minha preferida e geralmente eu tô me surpreendendo. E as crônicas, essa crônica, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu gostei porque ela juntou alguns elementos que eu realmente gosto em livros, que é navegação, livros que acontecem em alto mar e tal. Eu gosto, eu tenho tendência a gostar de livros assim, não sei porquê. Eu acho que é porque eu quase nunca leio, que a maior parte dos livros não acontecem realmente em alto mar, ou se acontecem eu não conheço tantos livros assim. Então quando eu vejo livros que falam sobre viagem em alto mar, eu realmente gosto, acabo me apaixonando por esses livros. E A Viagem do Peregrino da Alvorada agora é minha crônica favorita. E eu vou começar a ler, eu já comecei a ler agora em julho a crônica seguinte, que é a cadeira... Gente, eu esqueci o nome das crônicas. Que é a Cadeira de Prata. Então, eu já comecei a ler. E com certeza eu vou terminar rapidinho. Falta só mais essa crônica e a última. O livro que eu li no mês de junho foi o livro A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly alguma coisa, que esse livro aqui foi publicado pela Dark Side. E esse aqui é o segundo livro. Para quem não sabe... o primeiro livro, A Guerra que Salvou a Minha Vida, tem resenha aqui no canal, aqui. E também tem resenha no blog, esses livros todos aqui que eu vou citando, vocês podem conferir no box de informações, que tiverem resenha já vai estar o link aqui. Inclusive esse aqui também tem resenha aqui no canal desse segundo livro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, tá aqui ó, a resenha. E eu amei esse livro, porque a Kimberly ela tem uma característica de contar uma história de uma fase, de um tempo muito triste do mundo, da nossa história mundial, muito triste, de muito sofrimento, mas que traz um ensinamento bem bacana para essas crianças que eles mesmos reconhecem que enquanto alguns estão sofrendo, para eles a guerra tem sido algo favorável. Foi através da guerra que eles conheceram a Susan, foi através da guerra que eles estiveram lá, foi através da guerra que a Ada voltou a andar, foi então através da guerra que eles conseguiram ter algum futuro pela frente, né? Então, apesar de vários aspectos super negativos, de morte, de racionamento, e tudo, de explosões, então, enfim, de todos os pontos negativos que todo mundo conhece, que geralmente a gente sempre tende a lembrar quando fala a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a guerra não sei aonde. E quando a gente fala de guerra, a gente só se lembra das perdas. Mas nem todas as histórias são de perdas. Há histórias que aconteceram durante a guerra que são de vitória, de ensinamento. E a Kimberly ela vai contar histórias assim, que dão de certa forma um pouquinho de esperança, daquela sensação de que apesar do desespero, do caos mundial, existia coisas boas que estavam acontecendo, que às vezes a gente acaba esquecendo que coisas boas acontecem até mesmo nos momentos mais terríveis. A gente supervaloriza as coisas ruins, a gente só se lembra das coisas ruins e negligencia as coisas boas. Então esse livro ele me dá... Quando eu leio os livros da Kimberly, eu fico com um pouquinho de esperança, sabe? Da humanidade e tal. É muito bacana, super indico pra vocês. Esses livros me deixam assim emocionada mesmo, de verdade. E quando a gente termina de ler, a gente tem um ensinamento, a gente aprende muita coisa com esses livros.
E é pra sempre, gente. É um livro que a gente carrega, é um livro daqueles que quando você fecha as páginas, você fecha o livro, você vai carregar ele, vai carregar essa história pra sempre. Ele vai ter um cantinho assim guardado na sua memória, um cantinho reservado no seu coração pra sempre. É um livro maravilhoso. Esse era um livro que eu consegui ler no mês de junho, não foi a melhor leitura, foi realmente bem decepcionante. E isso já é um ponto muito negativo, porque para quem tá na ressaca literária, que eu já comecei o mês de junho numa ressaca literária terrível, e até eu ler esses dois aqui foi muito difícil, eu tive que ficar passeando em vários livros até encontrar esses que me prendessem a atenção. E aí eu peguei esse livro aqui, A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro da Amanda Lovelace, publicado pela Leia. E realmente não foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês. Li super rápido, li em alguns minutos, talvez uma hora no máximo. Mas eu achei um livro bem agressivo, sabe? Totalmente senso comum, até mesmo bem superficial sobre o feminismo, sobre a violência doméstica, sobre a autovalorização, sobre o feminismo mesmo. Ela pegou geralmente esse tema, o feminismo, e trabalhou extremamente ruim. Não deu bom esse livro, não deu bom de jeito nenhum. Ela fez, ela falou sobre o feminismo de acordo com o senso comum, que ela dá a entender que pra você ser feminista, você tem que odiar os homens, que você não pode valorizar os homens, que você é superior aos homens. Então eu achei que não é a visão correta do feminismo, então eu achei muito agressivo. Tudo bem que essa questão da agressividade eu considero pela voz do poeta, que a gente não está lendo pelo ângulo da princesinha, a gente está lendo pelo ângulo da bruxa, então ok, a agressividade, mas eu achei agressivo ao excesso, demais, e traz alguns ensinamentos tão egoístas, tão egocêntricos, que eu fico preocupada, porque a gente tem que viver uma vida não pensando apenas nos outros, obviamente, mas também não só pensando na gente como se o mundo tivesse que rodar, a gente ser o centro do mundo. Não é assim que acontece. E aqui dá essa impressão, sabe? Eu não consegui gostar do livro, foi um fiasco pra mim. E eu tinha gostado bastante do primeiro volume, que é A Princesa se Salva a Si Mesma, esse livro, eu acho. Eu tinha gostado bastante. Me emocionei bastante, achei uma história bem, como que eu posso dizer, que ali a escritora ela estava realmente falando de um assunto que ela conhecia e que ela dominava, que era sobre ela mesma, sobre a visão de mundo, a visão de vida dela mesma. Então o livro ele conseguiu me tocar profundamente. Mas esse livro aqui, simplesmente ela escreveu senso comum, algo que ela não dominava. Ela pegou um tema que estava em destaque agora, na atualidade, ela pegou esse tema em destaque e resolveu falar sobre ele sem um total domínio sobre o tema, sobre o que é o movimento, sobre tudo isso, e aí acabou que não me comoveu, não gostei. O livro que eu li foi o mangá Orange, esse aqui é o 6º volume da série. Gente, eu fiquei assim apaixonadinha por esse livro, porque eu confesso que eu fui começar a ler cheia de medo, porque, gente, quando ele tinha terminado no volume 5, que deu aquela conclusão toda, e eu super me apaixonei, claro que tinha alguns pontos assim meio meio incoerentes e tal, mas nada é perfeito e eu consegui relevar. E a série se tornou um dos meus favoritos pra sempre, pra vida inteira. E toda vez que alguém pergunta qual mangá que você indica, eu indico Orange. Orange, com certeza Orange. Mas quando eu soube do lançamento desse livro, ano passado ainda, já coloquei ele na minha lista de desejados porque eu queria ler, mas eu fiquei com o pé atrás. Meu Deus do céu, tomara que a escritora não vá fazer merda, tomara que a escritora não me decepcione, não escreva coisas assim absurdas. E eu fui ler morrendo de medo de me decepcionar com o livro. Gente, você sabe que loucura você não querer ler, você querer ler e você ter medo e você querer ter ansiedade de querer saber o que vai acontecer. Então, quando eu peguei Orange volume 6, eu fiquei com esse monte de sentimentos conflituosos dentro de mim. E eu simplesmente pude respirar aliviada,
quando eu li, porque o livro realmente foi incrível, melhor, muito melhor do que o que eu estava imaginando que seria. Porque eu não imaginei que seria, eu imaginei que seria no mesmo tempo que se passou os volumes anteriores, que seria no futuro, em que os meninos receberam as cartas. Mas esse livro aqui, ele acontece no passado, em que as cartas foram enviadas. Então, gente, eu me emocionei muito e a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre alguns personagens que não eram tão em destaque nos volumes anteriores. E, detalhe, a escritora já deu uma expectativa pra gente, porque ela diz sim que vai haver um volume 7 e eu já estou assim, tipo, cadê esse volume que eu preciso agora? Então, eu tô super empolgada, gente, adorei mesmo, de verdade. Não sei se já tem resenha no blog ou aqui no canal, mas se tiver eu vou deixar os links aqui bem bonitinhos pra vocês poderem conferir, tá bom? O quinto livro que eu li no mês de junho foi Uma Dobra no Tempo, da Madeleine L'Engle, não sei se pronuncia o nome dessa criatura assim. Esse livro ele foi publicado pela HarperCollins e é o primeiro livro dessa série. Eu acho que ela é de 5 livros. Já tem inclusive a resenha desse livro no blog. Tá aqui o link no box de informação. E eu super gostei do livro, mas confesso que não foi muito bem o que eu esperava. Eu esperava algo mais envolvente, algo mais, sabe, viciante e tal, mas do jeito que foi bem legal e me lembrou bastante as Crônicas de Nárnia, então eu super gostei porque tem um teor assim bem religioso também nessa obra. Eles vão falar sobre a criação do universo, Deus e tal. E é bem legal mesmo, assim, a gente também vai aprender muitas coisas sobre física e química, sobre o universo, assim, de forma bem interativa, bem, lúdica, de forma lúdica. No entanto, o meu maior problema com o livro foram os personagens. Eu não consegui gostar tanto dos personagens, apesar de ter gostado da história, assim, e de ter grandes expectativas para os outros volumes. Inclusive, eu estou planejando ler o segundo volume agora em julho. E apesar de ter essas expectativas todas para os próximos volumes, inclusive porque eu espero que tenha algumas respostas para alguns questionamentos que surgiram nesse volume aqui, eu confesso que eu tô com um pouquinho de abusinho assim dos personagens, porque eu não consegui gostar dos personagens. Mas, né, vamos lá relevar, pode ser que eles amadureçam, porque eu achei que eles eram bem opiniosos demais para crianças, sabe? Eu sei que eles eram todos super dotados, basicamente assim, mas sei lá. Eu não consegui me apegar, então eu espero poder me apegar a estes personagens para continuar com esta série e gostar dos acontecimentos e dos eventos, enfim. Se vocês tiverem mais curiosidades sobre a minha opinião, tá lá no blog, link aqui na descrição do vídeo. Por fim, o último livro que eu consegui ler no mês de junho foi o livro Floresta Negra, da Nicole Krauss. Eu não sei se o nome dela é pronunciado desse jeito, mas esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, é o mais recente lançamento dessa escritora aqui no Brasil. Eu não conhecia essa escritora, foi meu primeiro contato com ela. Na realidade, eu já tinha escutado a falar sobre ela recentemente, que era um dos novos destaques da literatura americana e tal, da ficção, né? E eu fiquei bastante curiosa, por isso eu solicitei. Eu tinha lido a sinopse do livro e tinha ficado bastante curiosa mesmo assim, me deixou com vários questionamentos. No entanto, a leitura foi assim um fiasco, porque eu não consegui me apegar aos personagens, ao enredo, e eu achei assim bem maçante mesmo, não teve fluidez. Eu acho que é daqueles tipos de livros que tem o seu tempo próprio de leitura, o seu ritmo próprio de leitura. É uma linguagem mais rebuscada, no entanto, as partes que eu mais gostei foi porque trataram de uma cultura que eu não tenho muito conhecimento, que é a de Israel, é a cultura judaica. Então essas partes eu consegui gostar bastante, porque tipo, eu aprendi muitas coisas com este livro a respeito disso, mas a história em si realmente foi um pouco complicada, não me agradou tanto, eu não consegui me apegar, não teve esse envolvimento. Eu li assim bem arrastado, demorei muito para ler, tanto é que eu passei muitas semanas lendo só este livro.
E foi meio decepcionante, mas eu tenho uma ideia de que se eu tivesse lido esse livro em algum outro momento, eu teria apreciado bem mais. Se eu tivesse lido esse livro quando eu não estivesse de ressaca literária, eu teria gostado bem mais. Então, é um objetivo mais adiante poder pegar esse livro, quando eu ver que eu estou na época certa de ler novamente, e pegar esse livro para ler, porque agora não rolou tanto sentimento assim. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião sobre ele, tem resenha no blog, o link está aqui na descrição do vídeo, porque eu já resenhei o livro, falei um pouquinho sobre o que eu achei, sobre um pouquinho também da história e dos questionamentos filosóficos e religiosos e culturais que existem aqui no livro, que essas partes são bem legais mesmo. Então eu tentei ser imparcial, mas no final da minha posição bati o martelo sobre a minha opinião a respeito do livro, tá, gente? Foram apenas 6 livros que eu consegui ler no mês de junho. Foi pouco comparado com os outros meses, que eu já tenho lido 10, 13 livros. E foi pouco, mas assim, tendo em vista que eu estava de ressaca literária, que eu peguei livros que nem todos eu consegui me apegar aos personagens, nem todos foram leituras tão agradáveis, tão legais, então eu acho que eu li bastante, né? Mas eu fiquei com aquela sensação de que eu preciso de um livro que eu me apegue para eu poder realmente sair dessa ressaca literária terrível que me encontro neste momento. E eu já sei que tipo de livro é para eu ler, só que eu tô assim protelando porque é um livro que não estava nas minhas metas de leitura, mas assim, eu acho que eu vou ter que pegar esse tipo de livro que geralmente me tira da ressaca literária para poder sair desse momento terrível, para poder ler os livros que eu tinha em mente de ler, né, gente? Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, de comentar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, fica por dentro do conteúdo que eu vou postando aqui, né, gente? Façam parte dessa família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!